alegria do Espírito Santo, nós saudamos a você que nos acompanha no programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM, seja nas quartas-feiras, das 8 às 9 da noite, mesmo horário que o programa estreia também nas redes sociais, YouTube e Facebook da Diocese de Caxias do Sul, também na reprise na Rádio Miriam Caravaggio aos domingos, das 7 às 8 da manhã, das 10 às 11 da noite, também na Rádio Miriam no Spotify, aos domingos sempre a partir das 9 horas da manhã, e é claro, na TV Serra, canal 526 da NET, sempre nas segundas e terças-feiras. Muito obrigado a você pela audiência, pela companhia neste nosso programa que quer sempre discutir, falar, ajudar as comunidades, ajudar as pastorais, os movimentos, sempre neste contexto da formação. E nós te convidamos ao mesmo tempo a se inscrever no canal da Diocese de Caxias do Sul no YouTube. Basta procurar por Diocese de Caxias, ativar o sininho para receber as notificações e tudo aquilo que nós publicamos a cada semana, inclusive o próprio Razões da Fé. Nós abrimos espaço e estamos com o nosso estúdio da Rádio Miriam Caravaggio cheio de gente jovem, né, que está aqui justamente para falar sobre um momento, um tempo da vida em que se dedicam ao projeto pastoral na escola, aos trabalhos de voluntariado. Então nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio Miriam a galera da pastoral escolar do Colégio Madre Milda, da Rede ICM de Educação de Caxias do Sul. Eu vou começar com o professor Diego, eles vão se apresentar, mas eu começo antes dando o tema do nosso programa, Pastoral Escolar, onde o aprendizado ganha novo sentido. Então, começo com o professor Diego, pode se apresentar e depois as meninas aqui vão se apresentar também. Olá, tudo bem? Então é um prazer estar aqui com vocês. A gente se sente bem privilegiado pelo convite, né? Então eu sou o professor Diego Martins, atuo desde 2023 na Pastoral Escolar do Colégio Madre Milda. Desde 2017 pertenço à Rede CM de Educação, vindo de Rio Grande. E atuo como professor de projetos especiais do 9º ano. E trabalhamos uma parte também de inovação e tecnologia e tudo mais dentro da escola. Muito bem, bem-vindo. Obrigado. Oi, me chamo Maria Clara Bassani e eu sou estudante do ensino médio do Colégio Madre Milda. Olá, eu me chamo Vitória Souza, eu tenho 16 anos e estudo no Colégio Madre Milda. Entrei esse ano. Muito bem, bem-vindos mais uma vez e obrigado por acolherem esse nosso convite também para estar conosco. Já fazia um tempo que eu havia conversado também com o professor Marco Antônio, que é o coordenador da Diocese, da Pastoral da Educação, e aí ele disse, convida o professor Diego e a equipe lá do Madre Milda, que eles têm algo legal a falar também sobre os projetos, e aí conversamos durante o Bote Fé também, o encontro dos jovens aqui do estado, e conseguimos concretizar esse momento de estar aqui falando sobre as ações, então, da Pastoral Escolar. Eu começo com o professor Diego. Explica para nós em que contexto a pastoral escolar ela acontece e por que no colégio católico, de inspiração católica, é necessário, é importante ter a pastoral escolar. Ótimo, perfeito, Felipe. Então, a pastoral escolar ela é uma realidade, né? Basicamente, todas as escolas católicas do Brasil. E nós, enquanto Rede CM de Educação, desde muito tempo, né, pela mística de Bárbara Marques, da fundadora da Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria, entre os pilares está o serviço social, né? Então, em 2022, nós, enquanto rede, conseguimos criar o nosso plano de serviço de pastoral escolar, né, que está aqui, e foi lançado em 2023 esse plano, onde se compila todas as atividades já, então, desde muito tempo realizadas dentro da congregação e da rede de uma forma geral.
Por que a gente vê que isso é importante, né? Porque dentro da escola, que é um espaço de educação, de aprendizagem, a gente consegue também prestar esse serviço social, onde a gente faz uma formação integral, que a gente chama, né? Dentro da nossa rede, dentro do Colégio Madre Milda, a gente preza muito pela formação integral. Então, a pastoral, ela une esforços junto com os outros setores do colégio, que é o SOI, setor de orientação educacional, com o setor pedagógico, com o setor administrativo, com a direção. Então, a gente une esforços e faz, dentro dessa formação integral, um processo formativo de pastoral, onde o estudante, no nosso caso do ensino médio, mas desde o 5º, 6º ano, 4º ano, a gente tem projetos em que fazem essa formação humana e cristã. Então, no ensino médio, a gente potencializa com o nosso programa de pastoral, onde, então, o aluno faz essa imersão na sociedade de forma a entender que existem muitas complexidades, de uma forma geral, humana, e que nós podemos prestar esse serviço para a comunidade, para a sociedade, e além de ajudar a nos tornarmos pessoas melhores. Então é aí que entra o estudante como protagonista, né? Muito bem. Eu começo aqui com a Vitória, depois a gente passa a Maria, vocês podem ir se complementando. Justamente o porquê, nesse primeiro ano de vocês na escola, vocês fazem parte desse projeto, vocês dedicam tempo justamente para pensar e agir em questões de cuidado com os mais favorecidos, mais necessitados, com aqueles que precisam mais. Por que pensar e por que participar disso? Bom, além acho que do fato de a gente desenvolver uma empatia com o próximo e ter aquele contato, mesmo que não seja direto, ver o lado do outro, né? Então, quando a pastoral da partilha surgiu assim para mim, como uma opção, eu escolhi porque eu quero seguir na área de psicologia. E eu achei uma forma, né, um meio de me entender o lado do outro, ter mais empatia com o próximo, e um serviço social que iria contribuir muito para o meu futuro. Maria? Bom, a pastoral, ela surgiu para mim como uma oportunidade de me integrar mais na comunidade escolar, né, eu entrei numa escola nova e eu queria participar, assim, das ações da escola. E também, além disso, é uma forma de ajudar o próximo, assim, ser mais solidária e trabalhar com a minha empatia também com os mais necessitados. E como é que faz, professor Diego, para participar da pastoral escolar? Então, a pastoral escolar, ela, como eu falei, existem grupos de jovens de vivência, né, do 4º e 5º ano, do 6º e 7º ano, do 8º ao médio, e também, além dos grupos de jovens, além de todo o processo pastoral dentro da escola, a gente criou em 2023 o programa de voluntariado. Então, para participar do programa de voluntariado, assim como das demais atividades da pastoral, os estudantes se inscrevem. A gente faz um lançamento no início do ano, e esse ano foi muito especial com a questão da ecologia integral. Nós tivemos a participação de uma instituição que é uma cooperativa de materiais recicláveis, de catadores. Eles foram até lá para sensibilizar, para explicar a proposta de estar unido em sociedade. Então, a primeira provocação que a gente faz aos estudantes no início do ano, e a partir disso abre inscrições. Então, o programa de voluntariado dentro da pastoral é exclusivo para o ensino médio. Então, a gente abre inscrições para todo o pessoal da 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio, e eles se inscrevem optando ou pela pastoral da partilha, que é uma das instituições que nós somos vinculados, ou pelo Mãos Solidárias, que é uma outra instituição que nós somos vinculados. Esse ano a gente criou uma terceira oportunidade também, que é para aqueles estudantes que no ensino médio começam a ter as suas vidas relacionadas à carreira, à profissão, começam a fazer estágios, trabalho. Eles também desejam ter um serviço de voluntariado. Então, a gente criou também a terceira oportunidade, que é prestar serviço dentro dos nossos projetos dentro da escola. Então, de uma forma assíncrona, não direta, eles conseguem contribuir e conseguem contemplar também a carga horária por certificado, que é o grande ápice de tudo. Existe o certificado, existe o serviço, e quando a gente consegue unir o útil ao agradável, lá no final do ano a gente faz um encerramento,
que foi na semana passada, né? Que a gente fez um encerramento de conclusão com os convidados, as famílias, as instituições parceiras e a entrega desse momento, né? Em que eles conseguem ver de uma forma estrutural o serviço deles, né? Beleza. Maria, como é participar da pastoral escolar e como é trabalhar de forma voluntária? Eu acho que é uma experiência, assim, muito gratificante e que agrega muito, assim, nas tuas experiências de vida, ter esse contato, assim, com outras realidades. Eu acho que isso ajuda muito a formar, assim, a tua personalidade, especialmente agora na adolescência, eu acho muito importante. E para você? Bom, como a Maria tinha dito, eu também acho muito gratificante e muitas das vezes eu me divirto bastante, porque é bem descontraído, assim, sabe? Não é tão focado ou sério. É algo bem leve e divertido, que eu gosto muito de fazer. Muito bem. Professor Diego, tu falavas agora dos projetos que vocês têm, né, vinculação. Como é a participação, assim, vamos dizer assim, o nível de envolvimento da gurizada, a aplicação, como é que tu sente que esses projetos são vividos pela gurizada? Ótimo. Desde que a gente começou em 2023, foi um grande desafio, né? Porque até então a gente não tinha um espaço em que pudesse engajar de uma forma mais afetiva mesmo, né? Os estudantes em propostas. Então, a gente, no primeiro momento, teve um número de 8 estudantes se inscrevendo e no segundo ano foi aumentando. A gente chegou hoje, esse ano, a 28 estudantes participando do programa de voluntariado. Então, a gente fala que é um processo. Apresentar para eles a diversidade, apresentar para eles o que foge um pouco da sua realidade é o maior desafio. Então, a partir do momento que eles estão integrados ali na Pastoral da Partilha em Lourdes, atendendo famílias de extrema vulnerabilidade, né? Atendendo crianças do Mãos Solidárias também em situação social de vulnerabilidade, sensibiliza eles. E como as gurias falaram, estar no auge da juventude como elas estão, cativa muito mais. Então, eles se sentem sensibilizados, se sentem pertencentes a isso, conseguem compreender a importância que eles têm de fazer uma entrega com excelência, uma entrega de qualidade, uma entrega, mais do que tudo isso, de coração. Então, no primeiro momento, eles se sentem um pouco desconfiados, assim, de não saber o que tem por vir, não desconfiado do nosso processo, mas desconfiado de não saber o que está por vir, mas depois eles percebem a grandiosidade. E talvez desacomodados também? Desacomodados, O desacomodar é o que mais toca eles, né? Sair da zona de conforto, né? Então, ter um compromisso de todos os meses, 4 horas por dia, por mês ali, vinculado à nossa instituição, no contraturno, pós-aula. Então, estar comprometido com aquilo ali é o primeiro passo. E depois a criatividade de o que vamos fazer. O que vocês nos propõem a que façamos com essas instituições? Quem sabe a gente faz assim, quem sabe a gente faz assim. Então, o olhar criativo deles também é importante, que a gente desenvolve bastante nisso. A questão do engajamento, né? De poder o colega ver que o outro está vinculado e se sentir à vontade também de participar. Estar com propósito, né? Ter propósito antes de mais nada e de poder passar nos ensinamentos, né? A nossa fundadora, Bárbara Marx, tem uma frase muito impactante que mostremos com o exemplo aquilo que com palavras ensinamos. Então, isso se faz muito presente dentro do nosso programa de voluntariado. Meninas, como é que vocês foram impactadas e como as famílias de vocês, porque certamente vocês levam para casa, né, o que vocês fazem, algum ensinamento, alguma coisa, como é que vocês foram impactadas nesse primeiro ano, né, e como também as famílias de vocês foram impactadas pelo trabalho de vocês? Quando eu falei pro meu pai que eu queria fazer parte do voluntariado, né, da Pastoral da Partilha, ele ficou surpreso no primeiro momento, mas ficou muito feliz por eu ter essa iniciativa, por
fazer parte de um serviço social com 16 anos, porque eu nunca tinha falado nada sobre na minha casa, né? Mas eles ficaram muito felizes e é algo que eu gosto muito. Os meus pais também, eles ficaram bem felizes com essa minha iniciativa. E pelo fato de eu, particularmente, não frequentar, assim, tanto a igreja e eu ter essa vontade de fazer o voluntariado, eles me apoiaram bastante, assim, nessa iniciativa e, tipo, ficaram muito felizes com as coisas que eu tô aprendendo e levando para casa. Professor Diego, às vezes o voluntariado, o trabalho da pastoral escolar faz a gente perder o cabelo, né? O pouco cabelo que tem. Faz. Porque tem que pensar muito. Não é fácil, assim, a cada semana, porque o serviço ele não é só de um dia, né? É toda uma questão de organização, de estar pronto aos desafios que surgem e de motivá-los, né? Então, a gente tem um grupinho do WhatsApp lá de motivação para eles, né? E aí a gente volta e meia larga uma enquete, larga alguma coisa. Preciso de vocês para isso. Preciso de vocês para outra demanda. Surgiu tal necessidade. Posso contar com vocês? E aí, como boa juventude, eles visualizam e não respondem, né? Então, isso eu depois puxo eles, encontro eles presencialmente. E aí, gente? Estou esperando o retorno de vocês lá no grupo. Ah, mas eu não vou poder. Então, sinaliza que não vai poder, né? Então, a gente tem também, né, além do serviço por si só, eu acho que essa questão de eles também, como eu já comentei, terem essa percepção de ter a responsabilidade, né, de se comprometer, de dar um feedback, de saber que tem muitas pessoas contando com eles, não se sentirem pressionados por isso, mas saberem que fazem a diferença na vida das pessoas. Então, é desafiador, né? Bastante desafiador a cada ano, quanto mais cresce o nosso programa de voluntariado, graças a Deus, mais também crescem as nossas demandas. Então, é desafiador, mas é bacana, né? A gente sente satisfatório. A gente encerrou na semana passada, dentro do Mãos Solidárias, lá no Diamantino, a nossa participação do ano, e não encerramos ali naquela atividade, porque na semana seguinte já levamos alimentos para cestas básicas, para as crianças. Então, a gente é gratificante, é satisfatório, né? E aí, passando pelos corredores da escola, estou indo lá entregar alimentos, preciso de alguém que ajude nos brinquedos, separação. E aí eles já sabem que existe esse processo, né? Já tem essa dinâmica aí de escola em pastoral que a gente fala, né? Perfeito. Assim a gente vai concluindo esse primeiro bloco já do nosso programa Razões da Fé dessa semana, lembrando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas,
posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br. Estar perto do comércio e o pequeno produtor, um futuro pra valer, de união com mais amor. É minha cidade que vejo crescer, a felicidade a poucos metros de você. Valorize o que é daqui, Farroupilha caminhando pro futuro mais feliz. Viva Farroupilha, viva e descubra Farroupilha. Uma iniciativa Cindy Lojas Farroupilha. Quer segurança na hora de comprar um imóvel? A Imofar tem mais de 40 anos de tradição. Tranquilidade total na hora de comprar? Isso você tem com a Imofar. Ligue 2109-5900 ou acesse imofar.com.br. De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa, direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio 95.7 FM e pelas redes sociais da nossa Diocese de Caxias do Sul. Obrigado a você pela sua audiência e pela sua companhia. O estúdio da Rádio Miriam Caravaggio está lotado de gente jovem hoje,
justamente falando sobre a pastoral escolar, o trabalho também da gurizada, o trabalho realizado pela pastoral escolar do Colégio Madre Milda de Caxias do Sul, no cuidado também com aqueles que mais precisam. Por isso, o nosso tema do programa de hoje, Pastoral Escolar, onde o aprendizado ganha novo sentido. Nós temos aqui, como convidados, então, o professor Diego, a Vitória e a Maria, que estão aqui falando sobre os projetos, o caminho da pastoral escolar lá do Madre Milda. Professor Diego, contextualiza para nós como iniciaram esses projetos do voluntariado. Vocês têm um trabalho específico com a paróquia de Lourdes na pastoral da partilha. Vocês têm também com o projeto Mãos Solidárias, que é local onde tem uma própria casa das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Explica para nós como funciona esta parceria, como iniciou esse trabalho também. Então, Felipe, lá em 2023, como eu falava, né, quando eu chego em Caxias e no Colégio Madre Milda, o que me foi proposto é que pudéssemos potencializar o nosso serviço de pastoral, né? E vindo de Rio Grande, onde já trabalhava com isso, tinha aprendido muito com Dom Ricardo Hoppers, né? Nosso secretário aí da CNBB, a gente então trouxe essa proposta de estar pautado no nosso plano de serviço de pastoral, que recentemente estava sendo lançado, então atendendo às necessidades daqueles mais vinculados a nós. E no caso, né, a paróquia de Lourdes, situada então na frente do nosso colégio, literalmente, né, e o Mãos Solidárias, que está vinculado às Irmãs do Imaculado Coração de Maria, que é uma obra social. Então foram as duas instituições que desde o primeiro momento até hoje nos acompanham, e a gente foi então em diálogo, né? Foi ao encontro deles e eles ao nosso encontro. A paróquia de Lourdes estava recentemente reiniciando seus trabalhos em 2023, após um tempo sem atividades. Então, na pessoa da Marisa, né, a gente conversou bastante e se intensificou no meio do ano, principalmente, onde já havia uma força de organização de pastoral da partilha e havia muitas demandas. E também no Diamantino, lá no Mãos Solidárias, hoje atendem 160 crianças, né, em contraturno, né, apoiado pelas diversas instituições legais nessas crianças. Então a gente também, ali em conversa, viu a necessidade de propor atividades recreativas e propor momentos de descontração para essas crianças, não só de formação, que é o que oferece o Mãos Solidárias ali, né? Então, como que nós começamos, né? A gente, com os poucos alunos, naquele momento, como foi dito, iniciamos em agosto de 2023, tentamos entender as realidades e ver as necessidades. O que nós tínhamos, né? Naquele boom ali de famílias buscando ajuda na pastoral da partilha. Era fim do projeto, fim da pandemia, né? Fim da pandemia, né? Naquele primeiro momento ali, muitas famílias buscando, umas vão falando com as outras, as pessoas vão comentando e souberam que a paróquia de Lourdes estava resgatando as atividades da pastoral da partilha, principalmente disponibilizando cestas básicas. Então, há uma procura muito grande. E nisso a gente, então, começa a ver o que nós, enquanto Colégio Madre Milda e a juventude, poderia oferecer. Então, o que o jovem tem de melhor? A questão da tecnologia. Então, o que a gente conseguiu ajudá-los? Em organizar de uma forma digital os cadastros, digitalizamos os cadastros das famílias, digitalizamos o processo de estocagem dos produtos, dos alimentos, onde poderíamos ver o que está em estoque, o que não tem estoque, sinaliza para nós pelo software. Então, tivemos alunos desenvolvendo software com isso, através de planilhas e tudo mais, programação. Também tivemos uma parte mais de expansão, além dos territórios, que a gente fala, né? Que foi na questão de geolocalização. Então, alguns outros alunos entraram em contato com diversas paróquias da nossa diocese, na cidade de Caxias do Sul, no primeiro momento,
identificando se haveria ou não para pastorais da partilha, ou pastoral do pão, ou como queiram que fossem chamados, mas que tivessem o mesmo propósito, de atender famílias em situação de vulnerabilidade. E a última era a questão do marketing. Então, havendo um início de atividades, a ideia era então que se expandisse e divulgasse isso, né? Então, foi criado um Instagram, foi criado um e-mail oficial da Pastoral da Partilha, em que todos os documentos hoje estão vinculados a um drive, uma nuvem. Hoje, se sai alguém desse processo, não se perde o processo, né? Então, a gente pensou muito nisso no início. Criamos um Instagram, uma rede social, em que é possível postar, divulgar o serviço. E então teve esses 4 pilares, né? Do estoque, do cadastro, do geolocalização e também da questão da divulgação, do marketing, né? Perfeito, perfeito. Meninas, o que ao longo desse ano que vocês estão nesse trabalho da pastoral mais tocou vocês, assim, de tudo que foi feito ao longo do ano, o que mais tocou vocês? Bom, foi quando nós fomos para a Paróquia de Lourdes e a gente fez algumas cestas básicas. E ali deu para ver como, às vezes eu não enxergo como eu tenho o básico, sabe? Que eu tenho que ser mais grata e esse tipo de coisa. Me tocou bastante em fazer essas cestas básicas para as famílias, porque é muito emocionante em poder ajudar as famílias necessitadas, né? E, de alguma forma, ajudar elas. Para mim, foi num sábado que eu fui das entregas das cestas, que foi a primeira vez que eu tive contato direto, assim, com as famílias. E eu vi, assim, todos eles lá reunidos, assim, felizes, recebendo a palavra de Deus, assim, de outros voluntários, né? O pessoal da igreja mesmo. E também quando a gente foi todo mundo lanchar, que eles estavam, tipo, muito felizes, assim, por participar desse momento. E também quando a gente entregou, assim, a gratidão que eles tinham no olhar deles me tocou bastante. Professor Diego, e tu percebe esses testemunhos da gurizada? Percebo, e é assim, emocionante, né, de sentir. Quando eles têm o contato direto com as realidades, eles conseguem entender a dimensão que é o serviço social, a pastoral, né? Aí que se concretiza a propósito de pastoral na prática, né? Enquanto nós ficamos tentando explicar a eles de uma forma mais teórica, dentro dos nossos passos da escola, não é ainda o suficiente para que eles compreendam. A partir do momento em que eles saem do espaço geográfico da escola e que eles vão até o encontro das pessoas necessitadas, eles conseguem compreender de uma forma integral isso. Eu sempre menciono a nossa aluna do primeiro programa de voluntariado de 2023, a Tainá, que ao chegar no Mãos Solidárias, ao final das atividades, eu notei que tinha algo diferente nela, né? E eu olhei para ela e falei, que te falta? Tem alguma coisa diferente? Ela, meus brincos, né? Mas o que aconteceu, né? Ela, uma menina achou muito bonito meus brincos e eu doei para ela. Então, o quanto isso, já ali num primeiro encontro, tinha surtido efeito e tinha valido muito a pena, né? Então, são esses espaços, esses momentos, essas memórias que a gente quer criar na vida desses jovens do Colégio Madre Milda, né? Ótimo, que baita reflexão. Eu vou trazer aqui o documento, o Papa Leão XIV lançou agora no fim do mês de outubro, um documento chamado Dilexite, né, que é uma carta, uma exortação apostólica, onde ele fala sobre o cuidado da igreja para com os pobres. No número 5, ele vai falar sobre o afeto. Então eu vou ler aqui e a partir disso a gente vai refletir na sequência. É precisamente nessa perspectiva que o afeto pelo Senhor se une ao afeto pelos pobres. Aquele Jesus que diz, pobres sempre os tereis convosco, de Mateus capítulo 26, expressa igual sentido quando promete aos discípulos, sabei que eu estarei sempre convosco, de Mateus capítulo 28. Ao mesmo tempo, vem-nos à mente aquelas palavras do Senhor, sempre que fizestes isto, a um destes meus irmãos mais pequeninos,
a mim mesmo o fizestes. Mateus 25, versículo 40. Não estamos no horizonte da beneficência, mas no da revelação. Revelação com R maiúsculo. O contato com quem não tem poder de grandeza, ou melhor, o contato com quem não tem nem poder nem grandeza, é um modo fundamental de encontro com o Senhor da história. Nos pobres, Ele, o Senhor, ainda tem algo a nos dizer. Para mim, quando li esse documento, foi algo que me marcou muito. Aqui, quando ele usa a revelação com R maiúsculo, é no sentido de é Deus que se revela no pobre. Agora nós estamos para celebrar o Natal, né, daqui a alguns dias, e a gente vai fazendo memória daquele menino que nasceu numa família pobre, que nasceu no meio dos animais, porque não tinha lugar para eles na hospedaria, né? Até que ponto vocês acham que vocês vão se complementando um ao outro? Vocês acham que ter afeto e ter empatia vai ajudar o mundo a ser um pouco melhor? Deixa que eu começo, então. Eu acho que é justamente isso, né? A gente fala muito no ressignificar, né? De dar um novo significado às coisas. A gente usa muito isso dentro da pastoral. E ao a gente colocar os nossos estudantes, que graças a Deus têm condições, né? Que as famílias dão extremas condições a eles, ao colocar eles ao encontro das pessoas necessitadas, eu acho que é justamente isso que o Papa nos traz, né? De poder levar a acalentar os corações dessas pessoas. Num sorriso, num abraço. A gente vê o quanto essas crianças, principalmente, são necessitadas de afeto, de abraço, de acolhimento, né? Em que é muito maior do que um brinquedo, de um presente, fisicamente falando, né? Então, nas entregas das cestas básicas que a Maria falou, a gratidão no olhar daquelas pessoas, de dizer assim, vocês são jovens e estão fazendo a diferença, vocês estão fazendo um serviço em que muitas outras pessoas poderiam estar aqui e infelizmente não estão. Então, acho que isso nos traz uma paz de espírito, assim, de a certeza de um serviço efetivo. A gente consegue, de fato, evangelizar através disso, né? A Maria falou ali que não é muito frequentadora, né, de missas, né? E a Ana, que não está aqui conosco, que também faz parte, junto com a sua família da Pastoral da Partilha, vem convidando, né, a Maria a participar do grupo de jovens de lá, a Vitória também, sim, né, a participar do grupo de jovens. Então, a evangelização que se dá dentro desse processo é algo também extremamente significante, né? Eu acho que as pessoas de hoje em dia, elas pensam muito mais em si próprio. Não tem esse olhar carinhoso com o próximo, esse cuidado, essa empatia, que é isso que realmente falta nos dias de hoje. Então, eu acho de extrema importância a gente ter empatia com o próximo, se colocar no lugar do outro, entender o que o outro passa. E creio eu que os jovens de hoje em dia, eles têm uma grande esperança, porque, querendo ou não, é o futuro. E esse futuro, ele precisa ser melhorado. E creio que nós iremos conseguir fazer isso. Que nem o Diego falou, que a nossa colega Ana, ela vem convidando nós, chamando nós mais para esses projetos. Eu acho que isso também é algo muito importante, sabe? Tipo, essas pessoas que já têm essa forte conexão com a igreja e com os projetos sociais, quanto mais pessoas ela conseguir integrar, assim, nessas comunidades, nesses projetos, é, tipo, muito importante, sabe? Percebendo o sorriso, a gente vê que vale a pena, né? E aqui eu provoco mais uma vez, né? Acho que a Vitória falava há pouco, né? Que as pessoas olham muito para si, né? E certamente esse processo... Antes vocês falavam que os pais de vocês apoiaram, né, a participação no projeto. Mas também, certamente, eles ficaram admirados e, ao mesmo tempo, como falaram, surpresos, né? Porque hoje também a gurizada tem muito isso.
vou pensar no meu futuro, vou pensar nas minhas coisas. Mas quando você deixa um pouquinho as suas coisas de lado, mesmo que sejam só por 4 horas, mas você deixa um pouquinho as suas coisas de lado para cuidar dos outros, certamente tu recebe 100 vezes mais. Lembro, né? Mesmo cuidar de doente, nós, lá na minha família, a gente cuidou da minha avó por 5 anos, acamada. Mas você ganha 10 vezes mais, 100 vezes mais, porque paz de espírito, mas ao mesmo tempo uma realização. A gente sabe que distribuição de cestas básicas nós fazemos porque é necessário, porque as pessoas têm fome. A gente não vai resolver o problema do mundo com a distribuição das cestas básicas, mas a gente vai resolver o problema de uma família daqui a pouco que estava precisando daquela cesta básica para terminar de passar o mês, mas que alguém da família conseguiu um emprego e no mês que vem já não vai mais precisar. Então, acho que vocês têm em conta, vocês têm com vocês o quanto essa ação de vocês é uma ação de transformação social, né? Sim. E a gente comentava vindo para cá, né, dos dados, né, dos números que nos acompanham a nível de Brasil e, infelizmente, né, como tu falou, a questão da pobreza é uma realidade no mundo, no Brasil. A insegurança alimentar daquela pessoa que tem o de agora, almoçou, mas não sabe se vai jantar. Então, nos preocupa muito isso, né? E a gente se mobiliza dentro da própria escola para isso, né? Por exemplo, agora nós tivemos a Noite Espanhola, arrecadamos diversos alimentos, aliás, desculpa. No teatro do 8º ano, brinquedos. Então, foram N quilos de alimentos, N número de brinquedos, mais de 500 quilos de alimentos. Chegamos ontem a 500 e poucos brinquedos, onde a gente consegue, de formiguinha, pouco a pouco, fazer a diferença na vida de alguém. Exatamente como tu falou, né? Saber que aquela pessoa, se tinha um medo de não saber o que ia comer à noite, a gente conseguiu suprir e ela não estar mais com medo. Então, tirar essa negatividade, se é algo ruim, dá um pouco mais de esperança para as pessoas, né? Assim a gente vai concluindo o segundo bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, recordando o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Fique com a gente, até daqui a pouquinho. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém.
De segunda a sexta-feira, sempre às 17 horas e aos domingos às 11 horas, acompanhe a transmissão da Santa Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. Fique ligado na TV Serra, canais 26 e 526 da NET Claro, no Facebook e canal do YouTube da TV Serra Farroupilha, ou conectado ao nosso site www.tvserra.tv e reze conosco. Na Palavra de Deus e na Eucaristia, alimentamos nossa vida e fortalecemos nossa caminhada. Missa direto do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, na sua TV Serra. Momento de oração, fé e devoção na padroeira da Diocese de Caxias do Sul e da cidade de Farroupilha. Patrocínio Tramontina, o prazer de fazer bonito. TV Serra, levando o Santuário de Caravaggio até você. De todos os lugares, Mãe de Caravaggio, fiéis aos milhares, vos vem suplicar. Segurança é ter para onde olhar. Está lado a lado de quem está disposto a nos dar a mão. Saber que, mesmo nos caminhos longos, temos a certeza de onde queremos chegar. Ao olhar para trás, vemos todas as conquistas que tivemos ao lado de quem esteve junto com a gente. Percebemos que uma relação de proximidade é essencial. As melhores escolhas são aquelas que deixam a nossa rotina mais fácil e nos possibilitam construir nossos projetos sabendo com quem podemos contar. Afinal, ter a certeza de que temos pessoas comprometidas com nossos sonhos dá ainda mais valor à vida. Para tudo que tem valor, Sicredi, sua certeza sempre. A Imofar carrega na bagagem mais de 48 anos de história. História essa que se solidificou através da constante realização dos sonhos dos seus clientes. A Imofar conta com uma equipe qualificada, pronta para oferecer um atendimento de excelência durante toda a jornada. Seja para comprar, vender ou investir, a Imofar é o elo perfeito entre o sonho e a realização. Confiança, agilidade nos processos e segurança é a nossa essência. Venha nos visitar ou acesse nosso site e explore todas as oportunidades. Estamos de volta com o terceiro bloco do nosso programa Razões da Fé desta semana, aqui pela Rádio Miriam Caravaggio, 95.7 FM, em diversos horários, pela rádio, pelas redes sociais, pela TV Serra e também pelo Spotify. Obrigado a você pela audiência e pela companhia. E nesta semana a gente está com o nosso estúdio aqui da Rádio Miriam repleto de juventude. Juventude que está com ações talvez simples, mas ações que movem também a sair de si mesmos, ações que querem mudar o mundo a partir da própria realidade. Nós temos aqui a pastoral escolar do Colégio Madre Milda, da Rede ICM de Educação de Caxias do Sul. Por isso o nosso tema do programa de hoje, pastoral escolar, onde o aprendizado ganha novo sentido, ganha novo significado. E nós vamos falar agora, nos blocos anteriores, falamos
sobre o que é a pastoral escolar, como se organiza. No bloco anterior, agora, falamos sobre como é o trabalho da pastoral escolar do Colégio Madre Milda com a paróquia de Lourdes, com o projeto mesmo realizado na comunidade do Diamantino pelas Irmãs do Imaculado Coração de Maria. E agora nós vamos falar sobre projetos e ações que a pastoral escolar vem realizando também no sentido da preservação da casa comum, cuidado com a natureza, e já também nessas ações olhando a campanha da Fraternidade 2025, que tratou da ecologia integral, campanha da Fraternidade 2026, que olha também para a questão da moradia. Quero perguntar, professor Diego, como surgiu esse projeto das sacolas e depois vocês podem ir partilhando como funciona tudo isso. Sim. Então, sempre a gente está bem atento às demandas, né? Como a gente presta um serviço de pastoral, o serviço pastoral ele sempre está atento às demandas que surgem na comunidade. Então, vão surgindo, como a gente já falou anteriormente, algumas demandas. Já surgiu em outras oportunidades de crianças que estavam sem calçados no Mãos Solidárias. Então, a gente conseguiu arrecadar pares de calçado, os brinquedos, né? Agora Natal, no Dia das Crianças. E no início do ano, quando nós fomos motivados pela campanha da Fraternidade, nós tivemos ideia, então, da sacola ecológica, né? Vou deixar que a Maria fale um pouquinho. Então, nosso objetivo com esse projeto foi substituir as sacolas plásticas que eram usadas anteriormente na pastoral, levando em consideração o tema da campanha da Fraternidade sobre a ecologia, e daí a gente teve essa ideia de substituir por materiais mais sustentáveis. Eu vou explicar um pouquinho como a gente fez essas sacolas. A gente adquiriu 50 sacos de ráfia e nós, através de doações da comunidade escolar, a gente também adquiriu tecidos para a gente conseguir fazer a alça da sacola, e com isso nós construímos e costuramos a sacola para cesta básica. Foi basicamente isso. Então, as famílias recebem no mês uma cesta básica com essa sacola, e no mês seguinte já tem outra sacola esperando pronta. Então, há um sistema de troca. Elas trazem a sacola vazia e levam a sacola cheia. Então, isso diminui consideravelmente o número de sacos plásticos, que além de causar um grande impacto que a gente percebeu no meio ambiente, tem a questão também de não ser durável, né? De não ter uma resistência como tem esses sacos. Perfeito. Isso vocês... começou quando essa ideia das sacolas? Quando é que vocês começaram ela? E como vocês também perceberam a aceitação da própria pastoral? Então, a pastoral tinha iniciado uma ideia, a pastoral da partilha, com tecido usado para a construção de guarda-chuvas, que é um tecido resistente, porém não havia tanta disponibilidade desses tecidos, né? Então, estudando, conversando em grupo, a gente foi pesquisando que outro material poderia estar unindo o útil ao agradável, ser resistente, não ser um material caro e com baixo impacto ambiental. Então, a gente chegou até o saco de ráfia, que a gente sabe que é muito utilizado na padaria, né, nos setores que utilizam farinha de trigo. Coisas a granel, né? A granel, né, que são transportados, milho, né, e outras coisas, que são transportados dentro desse saco. Então, a gente sabe, olha, isso sustenta bastante coisa. Não é um peso muito elevado, a gente está falando de um saco de ráfia que suporta até 50 quilos, mas são 10 a 11 itens que vão dentro de 1 quilo, né, que vão dentro da sacola. Então, a gente fez essas mensurações e conseguiu chegar a um denominador. Ao dobrá-la e costurar essas alças, e não foi fácil, né, gurias? Não. Pode falar um pouquinho do processo ali, né, de colocação das alças? Bom, quando o Diego nos falou que a gente tinha que costurar, a gente ficou até surpresa, porque nenhuma de nós tinha costurado antes. Mas foi bem divertido, porque aí ele nos ensinou, a gente fez e deu certo. Várias sacolas que a gente fez em conjunto. Pode abrir ela para mostrar, sim.
Então ela é costurada com nylon, né? O fio usado na linha normal é linha de nylon, o que dá mais eficácia às tiras, né? Então foi um teste, né, Felipe? A gente teve o dedo furado com agulha, essas coisas todas. Que acontece. Teve muita descontração, assim, mas sabendo sempre do propósito, né? Isso era muito maior. E se aquela família não conseguir chegar com aquela sacola, né? E se o peso que ela levar não aguentar? Então, foram vários testes. Teve dias que a gente foi entregar e a gente viu que alguns quilos de alimentos não suportavam. Reforçamos as costuras das alças até chegar a um ideal. A partir de agora, então, a gente tem esse número que a Vitória falou para alcançar de 50 sacolas que vão ser entregues ao todo dentro da Pastoral da Partilha, né? Muito bom, muito bom. Isso é um projeto que merece sempre esse destaque. E também saiu na imprensa já nesses dias. Então é um projeto que merece o destaque. Primeiro porque envolve jovens, porque envolve o cuidado dos mais pobres e também a sustentabilidade. E nós falávamos aqui, antes, no intervalo, que o colégio, por meio da pastoral escolar, já está pensando a campanha da Fraternidade 2026, como vai operacionalizar ações. Professor Diego, explica para nós. Sim. A gente sempre tem esse cuidado, né? No início do ano letivo, dentro da nossa jornada pedagógica, a gente, junto com os professores, com um grande grupo, a gente traz alguém para fazer uma fala específica vinculada à pastoral escolar da campanha da fraternidade. E esse ano, a Ecologia Integral nos trouxe essa proposta, trouxe o projeto ECOA, que é Ecologia em Ação, com os alunos do 2º e 3º ano do Fundamental. Captaram vários itens, como lixo eletrônico, tampinhas, latinhas. Foi um projeto também muito bacana, junto com os grupos de jovens da pastoral escolar, não com voluntariado. E desde agosto para cá, a gente vem conversando também bastante sobre o tema do ano que vem, né? Que é a Fraternidade e Moradia. Então, enquanto Rede CM, nós temos um grupo de trabalho, um GT de trabalho, em que eu tenho a alegria de fazer parte, né? Assim como desde o princípio do plano de serviço também fiz parte. E a gente elaborou o que vamos fazer para diferentes realidades. Nós temos 15 unidades na rede. Unidades em São Paulo, Rio Claro, no Paraná, Iporã, Rio de Janeiro, capital, e Rio Grande do Sul é a maior parte, né? Cerca de 80% das 15 unidades estão no Rio Grande do Sul. Como fazer algo unificado em que a rede possa abraçar com as suas 15 unidades, tendo em vista as diferentes realidades geográficas, sociais e tudo mais. Então, pro ano que vem, já dando um spoiler aí um pouco, né? A gente tem a nossa campanha enquanto Rede CM de Educação, que é Um Teto para Quem Precisa. É um projeto fenomenal, um projeto em que já está tendo uma mobilização das unidades, embora não estejamos ainda em 2026, mas desde o lançamento, que já foi ainda este ano, internamente, enquanto rede, a gente vem se mobilizando em que possamos arrecadar telhas, e aí a gente aproveita o espaço aqui para divulgar isso, né? Vai ser muito importante a participação da comunidade, tendo em vista todas as diversidades climáticas, e ontem aí tivemos essa situação também ali em Flores, né? Então, somos acometidos por situações climáticas o tempo todo. As enchentes nos mostraram muito bem isso. Então, nada mais justo em que a gente captar telhas e poder nos mobilizar enquanto unidades. E, obviamente, já deve ficar bem claro para todos, né? Nós já temos as nossas instituições que serão beneficiadas, seja a Pastoral da Partilha, com as famílias em situação de vulnerabilidade, seja as famílias das crianças do Mãos Solidárias, vão, na medida do possível, de acordo com o número de unidades de telha que nós conseguimos arrecadar, a gente vai estar destinando para essas famílias. Obviamente que existe toda uma organização quanto a isso, né? Muito bem, que baita ação também, pensando já o próximo ano. A gente vive de ações também na igreja e nas pastorais. A gente precisa já estar com uma atividade já pensando lá na frente, pensando o que vamos fazer depois. Professor Diego, já estamos na reta final do programa, e depois, meninas, como você, professor, percebe a realidade da escola
a partir da retomada da pastoral e dos projetos dos grupos de jovens e também do voluntariado? Eu me sinto muito grato, assim, né, de primeiro ter tido a oportunidade de estar aqui no Colégio Madre Milda, um colégio que vem crescendo a cada ano, cada vez mais. A gente tem um propósito muito grande enquanto congregação, né, das Irmãs do Imaculado Coração de Maria. Como eu disse no início, na minha apresentação, desde 2010 eu faço parte dessa realidade, então faz parte da minha vida, né? As Irmãs do Imaculado Coração de Maria, a Rede CM faz parte da minha vida de uma forma integral, eu diria assim. E me sinto muito feliz em ver esse processo, que embora não tão longo, 2023 para cá, a gente está no 3º ano, indo para o 4º ano, já é um processo de qualidade, tendo em vista a aceitação da comunidade. De nada adiantaria a gente ter boas ideias se não houvesse uma acolhida por parte das famílias e da comunidade escolar de uma forma geral, dos alunos, enfim. Das próprias irmãs, da própria direção da escola. Das próprias irmãs, direção, né, a gestão, nossa diretora Vanessa, sempre pronta, disposta a nos acolher, as nossas ideias, nos dá carta branca sempre para trabalharmos. Isso faz todo o diferencial no nosso processo pastoral, né? Ter liberdade para poder trabalhar hoje é algo que nos deixa muito, muito gratos, assim. Então, a gente avalia, né, nesses já quase 4 anos, 3 anos, positivamente, né? A gente lança, a comunidade abraça, a gestão abraça, acolhe e nos motiva, nos dá forças para continuar. Os feedbacks que a gente recebe das famílias, dos alunos, da comunidade externa escolar, é tão importante para nós, tão valioso, né? Que nos dá mais forças para caminhar. A gente começou ali com os grupos de jovens no primeiro semestre de 2023, resgatando os grupos de jovens. Também temos uma parte com o Grêmio Estudantil, a questão política, não politicagem, mas política de engajá-los. A questão social com o programa de voluntariado. As nossas celebrações com as famílias, Dia dos Pais, Dia das Mães. Agora estamos nos aproximando da Semana do Natal, celebração de Natal. Todas as nossas festividades têm relação com a espiritualidade, então a gente sempre abraça isso. Todas agora que estão tendo nesse mês, desde final de novembro, todas têm um momento especial lindíssimo com Maria, José e o Menino Jesus. Então a gente não deixa, não abre mão nunca disso, né? Então a gente vê que é um processo, a gente se sente, como eu falei, muito feliz com isso e tem muitos desafios pela frente. A gente quer para o ano que vem também fazer formações junto com as famílias das escolas, na escola. A gente pensou nisso atendendo as demandas, assim, porque muitas famílias nos buscam. Ok, tem voluntariado, tem grupo de jovens e nós, família, a gente também quer alguma coisa. Então a gente vê isso, a gente se sente no compromisso disso e bem feliz de ver que eles podem contar com a gente, né? Eu me sinto muito grata também por ter essa oportunidade de participar de um projeto assim logo no meu primeiro ano na escola, e eu espero poder continuar participando até eu me formar. Eu também me sinto muito feliz e grata por poder estar nesse grupo, e também quero continuar, mesmo que eu trabalhe, eu quero continuar de alguma forma podendo ajudar ainda as famílias, as pessoas, a escola e todos em volta. Muito bem, que bela reflexão, que dia bonito de a gente falar sobre voluntariado, mas não só, a questão não é só ser voluntário, a questão é que é uma missão, né? A missão de cuidar das pessoas. Assim a gente vai concluindo o programa Razões da Fé desta semana, ressaltando mais uma vez o patrocínio de trabalhos acústicos, sons que elevam a alma em igrejas e capelas. Conheça o nosso trabalho no Instagram, @trabalhosacústicos. Obrigado, professor Diego, obrigado Maria, obrigado Vitória, por estarem com a gente aqui, terem saído da escola no contraturno justamente para estarem aqui na rádio gravando esse programa, mas também para levar ao conhecimento de outras tantas pessoas esses projetos bonitos que acontecem dentro do Colégio Madre Milda, mas como o professor Diego falava lá no começo, a pastoral escolar é uma realidade de todas as escolas de inspiração católica, né, da nossa região. E também eu ressalto, né,
trabalho de articulação que o professor Marco Antônio Gonçalves, que é candidato da Escola Diaconal da Diocese, está realizando de tentar reunir essas iniciativas, articular, para que a gente consiga, né, ter um trabalho de proximidade entre as escolas, entre, né, as diversas pastorais escolares presentes nas escolas aqui na nossa diocese. Desejamos a você que nos acompanhou uma abençoada semana. Fique bem. Lembrai-vos, ó Puríssima Virgem Maria, que jamais se tem ouvido que deixasseis de socorrer e consolar a quem vos invocou, implorando a vossa proteção e assistência. Assim, pois, animado com igual confiança, como a Mãe Amantíssima, ó Virgem das Virgens, a vós recorro, de vós me valho, gemendo sob o peso de meus pecados, humildemente me prostro a vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Virgem de Caravaggio, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar a graça que vos peço. Amém. Quando você usa um produto da Tramontina, você talvez nem perceba toda a história que está por trás dele. Uma história que começou no Brasil em 1911, quando Valentim e Elisa Tramontina abriram uma pequena ferraria na cidade de Carlos Barbosa, interior do Rio Grande do Sul. De lá para cá, a Tramontina cresceu como uma empresa genuinamente brasileira. Hoje, são fábricas espalhadas por diferentes regiões do Brasil. Elas produzem um diversificado portfólio de mais de 22 mil itens. E todos esses produtos são distribuídos por diferentes segmentos. Utilidades domésticas, como facas, panelas, talheres, porcelanas para a sua casa ou o seu negócio, uma linha completa para o seu churrasco. Ferramentas, que vão desde a jardinagem até os segmentos profissional, industrial e automotivo. Lar, com móveis e equipamentos para deixar a sua casa ou o seu negócio prontos para fazer ainda mais bonito. E materiais elétricos, para todos os tipos de instalação e reforma. Todos esses produtos chegam ao dia a dia de milhões de consumidores graças ao trabalho de mais de 10 mil funcionários atuando em unidades de produção, lojas conceito, centros de distribuição, vendas online e escritórios de vendas. Pelo Brasil e no mundo. E tudo isso é construído no presente com os olhos no futuro. Como o Tramontina Transforma, uma iniciativa voltada para a preservação de florestas, reciclagem e uso consciente de água e energia.
impactando de maneira positiva o meio ambiente e a vida de milhares de pessoas. E tudo isso vem de um propósito que norteia o trabalho da Tramontina todos os dias. Porque a Tramontina é feita de pessoas. Pessoas como você, que se identifica com os nossos valores e que também preza pelo prazer de fazer bem feito. Tramontina, o prazer de fazer bonito.